Se você pudesse ter a resposta verdadeira para qualquer pergunta, você se atreveria a ouvi-la? Estaria pronto para encará-la mesmo sabendo que ela poderia trazer consequências drásticas para sua vida? Venha comigo e descubra como a verdade de uma simples e inocente resposta pode ser capaz de destruir a sua vida para sempre. Era apenas uma noite sombria de outono e o silêncio cortante envolvia o quarto, apenas interrompido pelo soluçar angustiado de um homem que se encontrava sentado à beira da cama segurando um smartphone. Uma arma de fogo repousava ao seu lado, testemunha silenciosa de uma tragédia que se desdobrava. O choro ecoava, ressonando pelas paredes que pareciam guardar os ecos de uma felicidade agora despedaçada. No chão, ao lado da cama, estava o corpo de sua esposa, seu olhar fixo na eternidade, enquanto as linhas de chat na tela do celular lançavam sombras digitais sobre a cena macabra. O homem, desesperado, encarava mensagens que revelavam verdades inaceitáveis. A primeira linha cortava com uma lâmina afiada. Sim, ela te traiu. A segunda mensagem, como uma sentença fria e calculada, abria ainda mais a ferida. Quantas vezes isso aconteceu? A resposta, carregada de um peso insuportável, surgia implacável. 9 vezes. Cada número soava como um golpe, destruindo qualquer vestígio de confiança que pudesse restar. Alguns dias mais tarde, em um local não tão distante dali, 2 irmãs encerravam mais um dia de filmagens de seu primeiro longa-metragem. Viviane, ainda abalada pelo término de seu noivado, lidava agora com mais uma dificuldade. Antes protagonista do filme, ela agora tinha de se adaptar ao papel de coadjuvante enquanto sua irmã 2 anos mais nova, Vivian, assumia o papel principal. Aquela tinha sido uma decisão de última hora e pegou as duas de surpresa, mas a relação entre elas sempre foi de muito amor e parceria, e não seria um mero contratempo profissional que mudaria isso. Enquanto caminhava em direção à saída se despedindo de seus colegas, Viviane ouviu murmúrios entre 2 operadores de câmera sobre um assunto que a chamou a atenção e decidiu se entrosar na conversa. Eles falavam sobre um aplicativo intrigante que prometia responder perguntas sobre eventos do passado e do presente que envolvessem o usuário. Ela achou tudo aquilo muito interessante, mas surreal demais para ser verdade, e com um sorriso despretensioso, se despediu deles. No sábado, após mais um longo dia de filmagens, Viviane encontrava-se sozinha em casa, pois sua irmã havia ido passar a noite no apartamento do namorado. Elas haviam se mudado para outro estado em busca de maiores oportunidades para o início de suas carreiras, e assim dividiam o aluguel nada barato de um imóvel naquela cidade grande. Aquela era uma noite chuvosa e tempestuosa, e os trovões ecoavam por cada cômodo. Entediada após não achar uma programação sequer na TV que lhe interessasse, ela decidiu dar uma chance ao misterioso aplicativo que prometia responder qualquer pergunta. Ela não conseguiu encontrá-lo nas lojas comuns de aplicativos, mas depois de uma busca insistente em redes sociais, acabou encontrando uma forma de baixá-lo. Desacreditando totalmente na veracidade daquela promessa, ela iniciou com uma pergunta simples e inofensiva, digitando lentamente: "Qual é a minha data de nascimento?" A resposta imediata e correta trouxe um calafrio repentino, mas que durou pouco tempo. Afinal, a data estava registrada no e-mail vinculado ao seu telefone, e não seria tão improvável que um aplicativo desconhecido acessasse informações básicas como aquela. Ela foi adiante, e a seguinte pergunta foi: "Qual é a cor da camisola que estou vestindo?" Novamente, instantânea e exata, a resposta apareceu na tela: "Rosa."
Dessa vez o estranhamento tomou conta de sua mente. Relutante, mas ainda cética, ela tentou se convencer de que aquilo não passava de um palpite de sorte. Em um ato de instinto, ela abriu a porta de seu quarto e deu uma rápida olhada ao redor, mas logo voltou a se sentar na cama, rindo consigo mesma de como uma mulher adulta podia estar com medo de um simples aplicativo de celular. Com a próxima pergunta em mente, ela digitou a questão na caixa de texto, mas não a enviou. Convicta e confiante de que ele seria incapaz de saber o que ela estava fazendo naquele exato momento, ela cobriu seus olhos com uma mão enquanto confirmou o envio com a outra. Para onde estou olhando agora? Ela esperou alguns segundos após ouvir a notificação e destampou os olhos. Um arrepio percorreu cada centímetro de seu corpo e um pavor súbito a dominou quando, estampada na tela do celular, estava a assustadora resposta. Naquele momento, incapaz de controlar seu desespero, ainda aos sons estrondosos dos trovões, Viviane correu por toda a casa, conferindo cada corredor, cada cômodo e cada canto, em busca de algum invasor que pudesse estar lhe vigiando. Ela chegou até mesmo a pegar seu guarda-chuva e uma capa e se atreveu a ir para o lado de fora. Mas no fim, não havia nada incomum em sua casa ou nos arredores dela que indicassem a presença de um maníaco a perseguindo. Ela então retornou para a segurança de seu lar ainda assustada e tomou um copo d'água acompanhado de um calmante. Em seguida deitou-se na cama e esperou pelo sono, tentando se convencer de que talvez aquilo tudo fosse apenas uma brincadeira bem elaborada de sua irmã. Na manhã seguinte, quando Vivian retornou, Viviane se aproveitou de um momento casual e descontraído e perguntou se ela tinha ouvido falar do tal aplicativo. Recebendo a pergunta de forma excêntrica, sua irmã debochou amigavelmente, dizendo que se tivesse acesso a todas as respostas para seus problemas, já teria se tornado a maior estrela do cinema mundial. Aquela resposta, no entanto, permaneceria martelando na mente de Viviane. Mais tarde, após o jantar, Viviane estava descansando em sua cama enquanto a resposta inocente de sua irmã não saía de sua cabeça. Ela ainda estava encucada do porquê os produtores, repentinamente sem explicação alguma, tinham decidido tirar dela o papel principal e o transferido para Vivian. Pegando seu celular, ainda com o aplicativo instalado, mas o oculto da tela principal, ela se arriscou a questionar aquilo que tanto incomodava seu sossego. Ela sabia que buscar aquela resposta em um mero aplicativo duvidoso de celular era bobagem, mas algo dentro dela a incentivava a aliviar aquela angústia. E sem pensar duas vezes, ela formulou a pergunta enquanto seu coração pulsava ansiosamente a cada palavra digitada. Por que decidiram tirar o protagonismo de mim e passar para Vivian? A resposta inesperada que veio à tona foi surpreendente. Porque ela dormiu com um dos produtores do filme com a promessa de ter o papel principal. Apesar da descrença, o choque diante da mensagem foi imediato. Aquilo não podia ser uma brincadeira, muito menos vinda de Vivian, que sempre foi vista por todos como um exemplo e que jamais se acusaria daquela forma. Naquele momento, Viviane foi dominada por um misto inumerável de sentimentos negativos. Ela não sabia o que pensar exatamente, e achando que Vivian pudesse aliviar sua confusão desmentindo toda aquela história absurda, ela correu em direção ao quarto da irmã. Lá, no entanto, sua decepção e tristeza se tornaram palpáveis quando ouviu de Vivian terríveis acusações e discursos de ódio. Ela não concordou diretamente com a resposta do aplicativo, mas desabafou sobre o quanto estava cansada de ser deixada como segundo plano para que a princesa da família fosse bem-sucedida. Contudo, todas aquelas afirmações eram injustas. As duas sempre estudaram nos mesmos colégios, sempre receberam os mesmos presentes, se formaram na mesma faculdade. Enfim.
Extremamente abalada e revoltada, Viviane retornou para seu quarto, trancando a porta e se jogando na cama aos prantos, incapaz de aceitar que sua querida irmã, que ela sempre tratou com muito carinho e respeito, que ela sempre defendeu a todo custo, sentia uma inveja infundada dela. O clima que se instalou nos sets de filmagem no dia seguinte foi o pior possível. A desconexão entre as duas era perceptível a quilômetros e o dia foi completamente improdutivo. Mas a noite seria ainda pior. Inconformada com a situação e não tão cética quanto antes, Viviane decidiu recorrer ao aplicativo mais uma vez. Até aquele dia ela não entendia por que seu amado noivo Leonardo havia terminado subitamente o noivado de forma fria e distante através de uma simples SMS pelo telefone. Ele desapareceu no mundo sem atender suas chamadas desesperadas ou responder suas mensagens deixadas em sua caixa postal. Ela temia descobrir a verdade por detrás daquela atitude inexplicável, mas sua busca pelo real motivo da separação a impulsionou a seguir adiante. Ela sentia, lá no fundo, que não iria gostar nada da resposta, mas ela queria saber, ela tinha que saber. E com as mãos tremendo, ela se pôs a digitar desengonçadamente e cheia de erros a questão da vez. Por que Leonardo terminou o nosso noivado? Embora decidida, ela não conseguiu se controlar e tampou os olhos de medo, mal sabendo que o que iria confrontar em seguida era a visceralidade e brutalidade que uma verdade era capaz de conter. Porque sua irmã te difamou, contando para ele vários acontecimentos falsos sobre sua vida de forma que ele ficou tão horrorizado que tomou nojo de você. Aquela informação era suficiente para revelar a verdadeira natureza de Vivian, invejosa e traiçoeira. Era como se sua parceira de infância nunca tivesse existido. Viviane, antes uma mulher calma e centrada, agora devastada e desiludida, se viu naquele momento possuída por um instinto indomável de fúria. Ela pegou uma tesoura e correu desesperada em direção ao quarto de Vivian, que no momento estava acabando de cruzar o corredor após usar o banheiro. Sua irmã perguntou o que estava acontecendo, mas os gritos raivosos de acusação de Viviane logo a alertaram sobre o perigo. Ela havia descoberto mais um de seus segredos sórdidos. Arrependida, ou apenas tentando salvar sua própria pele, Vivian gritou implorando por perdão conforme era impiedosamente atacada diversas vezes por sua irmã mais velha, que estava cega de ódio diante das traições que espreitavam em suas costas. Vivian tentou se defender, mas foi incapaz de se proteger por muito tempo à medida que perdia cada vez mais e mais sangue. Uma tragédia se desenrolava em mais um lar, mediante ao simples encontro com a verdade nua e crua. Viviane chorava incontrolavelmente. Tudo o que ela queria era poder voltar atrás. Mas o corpo de sua irmã, já sem vida, jazia aos seus pés. Algumas semanas depois, em um local bem distante dali, Leonardo assistia na TV de um bar enquanto tomava seu café da manhã a uma notícia assustadora. Intitulada O Preço e o Peso da Verdade, ela falava sobre a prisão de sua ex-noiva, que havia assassinado a própria irmã sob a alegação de que um aplicativo havia lhe dado respostas que a ajudaram a descobrir o quão traiçoeira ela era. Como um outro homem havia matado sua esposa em uma ocorrência parecida, a polícia começou a investigar o aplicativo, tentando rastrear sua origem e os responsáveis por ele. Em uma de suas mãos estava seu smartphone, com uma tela negra que prometia responder a qualquer pergunta sobre os eventos de seu passado ou presente. E enquanto racionava se devia usá-lo ou não, a matéria terminava com uma afirmação. Antes de recorrer à verdade,
Certifique-se de estar preparado para aceitar e lidar com a resposta de forma madura, por mais brutal e devastadora que ela seja.